Você acordou hoje decepcionado com você mesmo, com a sensação de que caiu no mesmo erro, de que prometeu mudar e não conseguiu? Talvez seja domingo, talvez você esteja tomando café sozinho agora. O dia começou, mas o peso continua aí. A semana mudou, mas você sente que continua no mesmo lugar. E o mais difícil nem sempre é decepcionar outras pessoas. Às vezes, o mais difícil é decepcionar a si mesmo. Olhar para trás, ver suas falhas e pensar: eu deveria estar melhor do que estou. Eu deveria ter conseguido. Eu não queria ter errado de novo. Eu sei que está difícil e Deus também sabe. Por isso este vídeo é para você. Porque existe uma diferença entre fracassar e ser um fracasso. E muita gente confunde as duas coisas. Antes desta mensagem terminar, você vai entender essa diferença. E talvez ela mude a forma como você enxerga a sua própria história. Esse vídeo é para você. Existe um tipo de cansaço que poucas pessoas enxergam. Não é o cansaço do corpo. É o cansaço de tentar de novo, depois de ter falhado. É o peso de olhar para si mesmo e não gostar do que vê. É querer recomeçar, mas não confiar mais em si mesmo. Porque a maior decepção veio de dentro. A Bíblia mostra alguém que conheceu essa dor. Pedro. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro prometeu que jamais o abandonaria. Prometeu permanecer fiel até o fim. Mas poucas horas depois, tudo desmoronou. Diante de uma fogueira, diante de pessoas desconhecidas, Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E então o galo cantou. Naquele momento, Pedro lembrou exatamente o que Jesus havia dito. E a Bíblia diz que ele saiu dali chorando amargamente. Imagine aquela caminhada, sozinho, sem respostas, sem desculpas, sem conseguir voltar atrás. Talvez Pedro não estivesse pensando apenas: eu errei. Talvez estivesse pensando: eu me tornei alguém que nunca imaginei ser. E essa dor é profunda. Porque quando decepcionamos outras pessoas, ainda podemos nos defender. Mas quando decepcionamos a nós mesmos, ficamos sem argumentos. Pedro precisou acordar no dia seguinte, e no outro, e no outro, carregando aquela lembrança, carregando aquela culpa, tendo que continuar vivendo, mesmo sem vontade, mesmo sem entender como recomeçar. E talvez você conheça esse sentimento, o sentimento de quem quer seguir em frente, mas ainda está preso ao próprio erro, o sentimento de quem caiu e agora não sabe se consegue levantar de novo. Agora ouça este versículo com atenção. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Perceba a primeira parte, as misericórdias do Senhor. Não diz que somos sustentados pela nossa perfeição, não diz que somos sustentados pelos nossos acertos, diz que somos sustentados pela misericórdia de Deus. Isso muda tudo, porque a misericórdia existe justamente para os dias de falha, para os dias em que você não foi quem queria ser, para os dias em que você caiu, para os dias em que se decepcionou consigo mesmo. Agora escute a próxima frase: não tem fim. Pense nisso por um momento. O amor de Deus não acaba porque você falhou. A paciência de Deus não termina porque você errou. A graça de Deus não desaparece porque você caiu. Pedro descobriu isso. Depois da pior noite da sua vida, depois do erro que parecia imperdoável, Jesus não o abandonou. Jesus foi ao seu encontro. Porque Deus não vê apenas a queda. Deus vê a pessoa inteira. E então vem a parte mais bonita. Renovam-se cada manhã. Cada manhã. Não uma vez na vida. Não apenas quando tudo está perfeito, cada manhã. Isso significa que hoje existe misericórdia. Amanhã também. E depois também. Toda manhã traz uma nova oportunidade de recomeçar. Não porque você merece, mas porque Deus é fiel.
E essa é a última frase do versículo. Grande é a tua fidelidade. A esperança do recomeço não está na sua força, não está na sua disciplina, não está na sua capacidade de nunca errar. A esperança do recomeço está na fidelidade de Deus. Porque quando você falha, Deus continua fiel. Quando você cai, Deus continua fiel. Quando você não sabe como recomeçar, Deus continua fiel. E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Seu erro é real, mas a misericórdia de Deus é maior. Sua queda aconteceu, mas a fidelidade de Deus continua acontecendo. Então, como recomeçar? Quando você mesmo se decepcionou? Como seguir em frente, quando a confiança em si mesmo ficou abalada? Primeiro, pare de transformar um erro em identidade. Você cometeu erros, mas você não é o seu erro. Você falhou em algumas coisas, mas você não é uma falha. Pedro negou Jesus, mas Pedro não era apenas o homem que negou Jesus. Aquele erro foi um capítulo, não a história inteira. Talvez hoje você precise lembrar disso. Segundo, aceite o recomeço que Deus oferece. Muitas pessoas aceitam o perdão para os outros, mas não para si mesmas. Continuam se punindo, continuam revivendo o passado, continuam voltando para a mesma culpa. Mas Deus não chamou Pedro para viver preso ao erro. Chamou Pedro para continuar caminhando. O recomeço não apaga o passado, mas impede que ele controle o futuro. Terceiro, dê o próximo passo, não o passo perfeito, não o passo gigante, apenas o próximo passo. Quem está recomeçando não precisa resolver toda a vida hoje. Precisa apenas continuar andando. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma oração de cada vez, uma vitória de cada vez. É assim que Deus trabalha muitas vezes, não através de mudanças instantâneas, mas através de passos constantes. Talvez você tenha começado esta semana olhando para a sua falha, mas Deus está convidando você a olhar para frente, porque o futuro não será construído pelo seu último erro, será construído pelas escolhas que você faz a partir de agora. E a primeira delas pode ser simplesmente esta: levantar mais uma vez. Você não precisa fingir que está bem. Repete o que o coração sente. Senhor, eu estou cansado. Cansado de errar, cansado de cair nas mesmas lutas, cansado de me decepcionar. Existem momentos em que eu olho para mim mesmo e não gosto do que vejo. Existem momentos em que eu queria ter sido melhor, mais forte, mais fiel, mais constante. Mas hoje eu não quero me esconder, eu não quero fingir. Eu não quero inventar uma força que não tenho. Eu entrego ao Senhor aquilo que me machuca. Eu entrego minha culpa. Eu entrego minha vergonha. Eu entrego minhas falhas. Eu entrego os pensamentos que me acusam. Eu entrego o peso que venho carregando. Obrigado porque a tua misericórdia não acabou. Obrigado porque o teu amor não mudou. Obrigado porque o Senhor continua me chamando, mesmo depois dos meus erros, mesmo depois das minhas quedas, mesmo quando eu não consigo acreditar em mim. O Senhor continua acreditando no propósito que colocou em minha vida. Me ajuda a levantar novamente. Me ajuda a não viver preso ao passado. Me ajuda a confiar mais na tua graça do que nas minhas falhas. Me ajuda a dar o próximo passo, mesmo pequeno, mesmo simples, mesmo tremendo. Eu escolho continuar, eu escolho confiar, eu escolho recomeçar. Não porque sou forte, mas porque o Senhor é fiel. Amém. E quando você terminar seu café nesta semana e olhar para os mesmos problemas de antes, lembre-se desta verdade: você não está começando do zero. Você está recomeçando com a experiência do que aprendeu e com um Deus que continua caminhando ao seu lado.